A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero conversar com você hoje sobre o assunto mais importante do cristianismo. É o tema central da redenção. Nós vamos falar sobre a morte de Cristo. Maior crime ou maior amor? Você não pode perder o programa de hoje. Chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque Deus tem uma palavra especial para o nosso coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença mais uma vez do reverendo Ronaldo Lidório, nosso missionário, e seja bem-vindo mais uma vez, reverendo. Muito obrigado, prazer estar com vocês, viu? Reverendo Ronaldo, o que Deus fez na sua vida que pode fazer na vida do amigo telespectador? Todos nós vivemos, em algum momento da nossa vida, momentos de incerteza. E a palavra de Deus é muito clara e nos apresenta um Deus que é certo, que é absoluto, que é constante. E isso encoraja o nosso coração. Me lembro que talvez o momento de maior incerteza na minha vida foi quando eu e Rossana, minha esposa, chegamos para trabalhar com os concombas lá no noroeste da África, no norte de Gana. E nós não sabíamos onde a tribo habitava. Nós fomos atrás de uma aldeia concomba durante vários meses, cerca de 6 meses. Fizemos 3 expedições frustradas, sem encontrar aquele grupo. Eu me lembro que na última expedição eu deixei a Rossana e 2 guias africanos na região de Nabucorá. Eu segui sozinho para tentar encontrar uma das aldeias. Naquela época as monções, aquelas chuvas torrenciais, eram fortíssimas, toda a região estava alagada. E lá pelas 5h30, 6 horas da tarde, eu me vi num local bem alagado, plano, mas alagado, e sem ter um local seco para passar a noite. Foi aí que eu percebi, logo depois de um arbusto, uma pedra, um pouco acima do nível da água, e ali então eu coloquei sobre aquela pedra uma toalha, e eu pensei em passar ali a noite, pendurei minha mochila em uma árvore próxima, e nesse momento a gente tenta trazer à memória aquilo que nos traz esperança, como nos instrui a palavra de Deus. E eu pensei assim, eu estou em cima de uma pedra, na noite escura, sozinho, à procura de uma tribo que eu nem sei se existe, mas pelo menos estou seco. Lá pelas 3 horas da manhã caiu uma chuva torrencial e fiquei todo molhado, desanimado, e aí eu pensei, o que é que eu estou fazendo aqui? Não sei se esse pensamento já passou pela sua cabeça alguma vez em sua vida, o que é que eu estou fazendo aqui? E aí eu decidi voltar, exatamente quando o dia amanhecesse eu iria voltar, pegar minha mochila e voltar para casa. A chuva passou, eu adormeci um pouco, descansei um pouco, acordei 5h30, 6 horas da manhã, com sol no meu rosto, e acordei reanimado no Senhor. E o que veio em minha mente foi justamente isso, que Deus nos reanima no dia mau, que mesmo nos momentos de maior incerteza da nossa vida, Deus ele pode nos reanimar e nos mostrar a direção. E reanimado, no dia seguinte, eu coloquei as minhas botas, minha mochila nas costas, e eu decidi caminhar um pouco mais para tentar encontrar aquela aldeia dos concombas, e um bando de garças então voou, as garças voaram depois de um arbusto, eu fui atrás daquele local e percebi que no lugar onde as garças voaram, é justamente o lugar onde havia aquela grande e bonita aldeia concomba chamada Coni. Ali foi onde nós moramos durante 9 anos, fomos felizes, plantamos uma igreja, que depois plantaram outras 47 igrejas, e onde as garças voaram foi onde Deus realmente respondeu às orações do nosso coração. Então, se você está desanimado, aflito, angustiado hoje, talvez vivendo a incerteza da sua vida, saiba que as garças podem voar mais cedo ou mais tarde e Deus responder às orações do seu coração. Muito obrigado, reverendo Ronaldo, por mais esse seu testemunho. A minha oração, meu desejo sincero é que os amigos telespectadores tenham aprendido com o seu testemunho e que possam aplicá-lo nas suas vidas. Por enquanto, nós vamos ficar com essa mensagem musical e logo após a mensagem que Deus preparou ao seu coração. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti.
Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar no poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão, no Espírito de Deus, o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer cada dia mais, o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão, no Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão, no Espírito de Deus, o poder do amor. Era a festa da Páscoa em Jerusalém. Jesus estava no cenáculo com seus discípulos na quinta-feira à noite e o clima era de grande tensão e angústia. Judas Iscariotes, um dos apóstolos, já estava dominado por Satanás, que entrara em sua vida, e Judas resolveu, por ganância, vender o seu Senhor por míseras 30 moedas de prata. Jesus Cristo, naquele cenáculo, conforta os seus discípulos, institui a ceia e canta um hino e sai naquela noite trevosa para o jardim do Getsêmani. Em chegando ali, Jesus Cristo se dirige a Pedro, Tiago e João, dizendo: vigiai comigo. A minha alma está profundamente triste até a morte. Adiantou-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e clamou ao Pai: Pai, se possível, passe de mim este cálice.
Voltando para os seus discípulos, os encontrou dormindo. E Jesus Cristo perguntou-lhes: porventura não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus Cristo voltou, prostrou-se novamente com o rosto em terra e fez a mesma oração: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Ao voltar para os seus discípulos, eles ainda estavam agarrados no sono. Jesus volta a terceira vez, e suando gotas de sangue. A Bíblia diz em Hebreus que com forte clamor e lágrimas, Jesus Cristo disse: Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, faça-se a tua vontade. Deus enviou um anjo ali no Getsêmani para consolar Jesus. Ele levantou-se dos seus joelhos, disse para os seus discípulos: levantai, vamo-nos, o traidor se aproxima. E naquela fatídica noite, Jesus Cristo é preso, porque a sua hora havia chegado. Seus discípulos se dispersaram, e Jesus, aos empurrões, foi levado, preso, manietado, à casa do sumo sacerdote Caifás, para ser interrogado pelo Sinédrio. Aquele Supremo Tribunal dos Judeus, composto de 71 membros, se reúne na calada da noite, numa reunião ilegal, porque o Sinédrio não tinha competência para julgar nenhum prisioneiro durante a noite. Mas eles, rompendo a tradição e a lei e aos preceitos da legalidade, contratam testemunhas falsas e acusam Jesus de blasfêmia. Espancam Jesus, cospem no Filho de Deus. E na sexta-feira, bem de manhã, no alvorecer do dia, novamente o Sinédrio se reúne para elaborar uma nova acusação contra Jesus. Agora uma acusação política, agora acusando-o de sedição, de ser contra César e querer ser rei no lugar de César. E desta forma, com duas acusações elencadas, acusação teológica e política, religiosa e política, em outras palavras, acusação contra Deus e contra César, chegam diante do governador Pilatos, no pretório romano, para acusar a Jesus Cristo. A multidão, movida pelos líderes, cheios de inveja, apresentam Jesus ao governador Pilatos. Pilatos o examina, o interroga e não vê nele crime algum. Sabendo que Jesus era da Galileia, remeteu a Herodes, que estava em Jerusalém. Herodes o recebe e devolve novamente a Jesus, dizendo que não encontrara nele crime algum. Mas os judeus vociferam e gritam, clamando pela morte de Jesus. Pilatos tenta de todas as maneiras soltar Jesus. E diz a Bíblia que Pilatos propôs soltar Jesus ou Barrabás, um prisioneiro perigoso, assassino, salteador, que transtornava a vida pública da cidade de Jerusalém. Mas a multidão, movida e induzida pelos sacerdotes, disseram: solta-nos Barrabás e crucifica Jesus. Durante 3 vezes, Pilatos admite publicamente a inocência de Jesus. Ainda mais, sua mulher manda-lhe um recado: não te envolvas com este justo. Mas diz a Escritura que a multidão, movida pelos sacerdotes, disseram: se soltas a este Jesus, não és amigo de César, porque este se constitui rei, e nós só temos um rei, que é César. O clamor da multidão, o pedido da multidão, a pressão da multidão, levou Pilatos a agir contra a sua consciência, e Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Na verdade, a morte de Cristo foi o maior de todos os crimes da história. Isto porque ele foi acusado por testemunhas falsas. Isto porque
Judas o entregou por ganância, porque os sacerdotes o entregaram por inveja, porque Pilatos o condenou por covardia, e porque os soldados escarneceram de Jesus, e o açoitaram, e o esbordoaram, e cravaram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos por crueldade. Mas o Filho de Deus, inocente, foi considerado culpado, considerado réu de morte e morte de cruz. Certamente este foi o maior de todos os crimes. E o apóstolo Pedro, em Jerusalém, no dia de Pentecostes, levantou-se e disse: este foi entregue pelo determinado desígnio de Deus e presciência de Deus, mas vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Este, de fato, foi o maior dos crimes da história. Um julgamento ilegal. As acusações eram falsas, as testemunhas eram falsas, as motivações de quem julgavam a Jesus também eram motivações falsas. E o Filho de Deus foi entregue à morte, e morte de cruz. Mas esta não é toda a verdade. Na verdade, a Bíblia diz que Jesus foi entregue pelo predeterminado desígnio de Deus, pela presciência de Deus. Jesus não foi para a cruz porque Judas o traiu por ganância, porque os sacerdotes o entregaram por inveja, porque Pilatos o condenou por covardia, ou porque os soldados o crucificaram com crueldade. Jesus foi à cruz porque o Pai o entregou por amor. A cruz não foi uma decisão tomada no tempo, na história, na terra. A cruz foi uma decisão tomada na eternidade. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Este é um amor incompreensível, porque na verdade a Bíblia diz que Deus não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. O apóstolo Paulo diz que nisto consiste o amor, em que Deus nos amou e entregou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo diz que dificilmente alguém daria sua vida por um justo. Até é possível que por um justo alguém se anime a morrer. Mas Deus nos deu o seu Filho, sendo nós ainda fracos, ímpios, pecadores e inimigos. E Deus amou tanto os inimigos que deu por eles o seu Filho unigênito, o seu Filho amado, em quem ele tem todo o seu prazer. A palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo não foi para aquela cruz porque simplesmente os inimigos prevaleceram sobre ele, porque ele foi manietado e preso e amarrado e levado à casa do sacerdote, do sumo sacerdote, e depois ao pretório romano. Na verdade, a morte de Cristo não foi um acidente, foi uma agenda estabelecida no céu, uma agenda estabelecida por Deus, uma agenda que se concretiza na história, porque toda a história da humanidade caminhava na direção deste dia, o dia de Deus, em que ele voluntariamente, por amor, entregou o seu Filho para morrer por nós, em nosso favor, em nosso lugar. É preciso deixar isso claro, que não foi a morte de Cristo que moveu o coração de Deus a nos amar. A morte de Cristo não é a causa do amor de Deus. A morte de Cristo é o resultado do amor de Deus. Cristo morreu naquela cruz por você e por mim, porque incompreensivelmente Deus nos amou com amor eterno. Um amor incompreensível, indescritível, sacrificial. A Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós.
Ele foi ferido por Deus, traspassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Na verdade, quem levou Jesus à cruz não foram os judeus, ou Pilatos, ou os soldados, mas a Bíblia diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E Ele morreu pelos nossos pecados porque Deus, tendo nos amado tanto, entregou o seu Filho para que Ele pudesse morrer por nós, para nos dar eterna redenção. Mas de forma gloriosa também a Bíblia nos ensina que a morte de Cristo não é apenas uma expressão máxima do amor de Deus por nós, mas é também uma expressão eloquente da voluntariedade de Jesus em se entregar por nós. Jesus veio voluntariamente. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Jesus Cristo diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele foi à cruz voluntariamente. Tentaram desviar Jesus da cruz. Pilatos tentou fazer isso, entregando Jesus à cruz. Mas isso lá do início. Herodes tentou matá-lo quando criança. Mais tarde, Satanás ofereceu-lhe um reino. E Jesus disse: arreda, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás. As multidões tentaram fazer de Jesus um rei político, apenas alguém que operava milagres. E Jesus Cristo rechaçou essa proposta. Quando Pedro tentou desviá-lo da cruz, dizendo: mestre, Senhor, de forma nenhuma isso te acontecerá. Tem piedade de ti mesmo. Fuja deste caminho de cruz. Jesus respondeu a Pedro: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Jesus Cristo foi para aquela cruz deliberadamente, corajosamente, triunfantemente, como um rei caminha para a sua coroação. A cruz é o trono de onde Cristo adquiriu para nós eterna redenção. Foi na cruz que Jesus esmagou a cabeça da serpente. Foi na cruz que Jesus triunfou sobre os principados e potestades e os expôs ao desprezo. Foi na cruz que Jesus Cristo rasgou o escrito de dívida que era contra nós e deu-nos eterna e gloriosa redenção. Foi na cruz que Jesus verteu o seu sangue, que nos purifica de todo o pecado. Foi na cruz que nós encontramos a nossa alforria, o nosso êxodo, a nossa libertação, a nossa redenção do pecado, do mundo, da morte, do inferno, de Satanás. Foi na cruz que Deus operou a maior missão de resgate da história. Louvado seja Deus! Porque não obstante a morte de Cristo ter sido o maior crime da história, mas também a morte de Cristo foi a maior expressão do amor de Deus revelado em toda a história. A Bíblia diz que Jesus Cristo não levou em conta a ignomínia da cruz por causa da alegria que lhe estava proposta, a alegria de conquistar o seu coração, de revelar a você o seu amor e de resgatar você das entranhas da morte para o reino da luz, para o reino de Deus, para a salvação eterna. O que você vai fazer com esta mensagem deste tão grande amor? Como você escapará se você negligenciar e rejeitar tão grande salvação? Deus ama você e Deus provou este amor entregando o seu Filho para morrer em seu lugar. Eu quero orar em seu favor neste momento. Onde você está? Ore comigo. Entrega o seu coração ao Senhor Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele pode agora mesmo perdoar os seus pecados, dar a você a vida eterna e trazer ao seu coração alegria, paz e segurança. Ore comigo. Deus amado, muito obrigado pela expressão máxima do teu amor, entregando-nos o teu Filho, teu único Filho, para a nossa redenção. Deus, toca o meu coração, abre a minha mente, para que eu possa compreender este amor
e receber as bênçãos resultantes do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada no livro de Atos, capítulo 2, versos 23, o reverendo Hernandes mostrou que a morte de Cristo foi o maior crime, pois Jesus era inocente das acusações que lhe foram feitas, e as testemunhas eram falsas. O governador que sentenciou a morte por 3 vezes reconheceu a sua inocência. Mostrou ainda que, na verdade, Judas o entregou por ganância, os sacerdotes por inveja e Pilatos por covardia. Finalmente, declarou que a morte de Cristo na cruz foi a maior expressão de amor, onde o Pai o entregou por amor e Cristo a si mesmo se deu pelos nossos pecados. A morte de Cristo, maior crime ou maior amor? Esse foi o tema da mensagem de hoje, que você pode adquirir tanto em DVD como em CD, para sua edificação, para presentear um amigo ou familiar. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e você entra ali na nossa loja virtual e adquire a mensagem de hoje, qualquer uma das mais de 270 mensagens que aqui já foram para o ar. Também você pode adquirir no horário comercial, ligando de segunda a sexta para o nosso 0800 119 105. Também pelo nosso site, que está ali todo remodelado, com muitas facilidades para você acessar, ver programas anteriores inteiramente grátis. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br, onde você pode tornar ali, clicando em Faça Sua Doação, o nosso programa Verdade e Vida Autossustentável. Você faz aí o seu cadastro, você imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou ainda você pode fazer uma doação diretamente para o Banco do Brasil, para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Eu quero lhe convidar para estar no próximo domingo, pela manhã, às 9 horas, e participar com toda a sua família da escola dominical e do culto matutino, e à noite do culto vespertino. Entre no nosso site www.verdadevida.com.br e clique ali em Procure uma Igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. O nosso programa Verdade e Vida também é transmitido pela internet. Você acessando o nosso site, você encontra lá o programa de hoje e no mesmo horário do programa ele é veiculado. Mas também você pode assistir em qualquer horário, de qualquer lugar do país ou do mundo. Como experimentar paz no vale? Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, desta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Você que é da Bahia, da região noroeste, no dia 8 de julho estaremos realizando uma cruzada evangelística na cidade de Miguel Caumont, na Praça Rui Barbosa, às 20 horas, em comemoração do centenário da Igreja Presbiteriana de Miguel Caumont. Eu serei o pregador dessa cruzada. Forme a sua caravana e leve visitantes. Eu espero você lá. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O programa Verdade e Vida lança a série de DVDs especiais. São coletâneas com as melhores mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre os temas O Culto Verdadeiro e Doutrinas da Graça. Cada DVD contém mensagens para edificar sua vida. No DVD O Culto Verdadeiro, o reverendo Hernandes Dias Lopes fala sobre a questão da verdadeira igreja. Já a coletânea Doutrinas da Graça é uma reflexão sobre como redirecionar o seu ministério.
Adquira qualquer um dos 2 DVDs pelo site www.lojalpc.org.br ou de segunda a sexta-feira pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003. Assista, medite e multiplique a palavra de Deus.